sentar, queridas. Que o Espírito Santo encontre corações aquecidos e sedentos, desejosos de receber mais da palavra dEle, desejosos de receber mais da presença dEle. A palavra do Senhor diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Eu não sei como que está o teu, mas o meu foi totalmente quebrantado durante esse período de louvor. De entender que nós não fomos feitos para a tela. Nós não fomos feitos para a gente se ver. Eu até esqueci que estava com a Jennifer. Nós não fomos feitos para nos ver, para nos conhecermos através de uma tela. Nós somos feitos para interação, para interagirmos. Que vontade de poder dar um abraço em vocês. Que gostoso poder olhar o rosto de vocês. Que gostoso poder ver igreja, ver banco. Mas que gostoso também poder olhar pessoas sentadas nesses bancos. Nós não podemos nos conformar com um período em que tira a gente de dentro da igreja e da comunhão. Nós não podemos nos conformar. Nós precisamos fazer do jeito certo, e a Bíblia nos ensina tudo que está ao nosso alcance, para que a gente possa ocupar o lugar que é nosso. Estarmos juntas de novo. Nós não podemos nos conformar e esquecermos que nós somos filhas do Deus, que é criador de todas as coisas. E que quando fizer assim, esse vírus fica quieto. Nós não podemos nos conformar e nós precisamos nos posicionar como guerreiras. E hoje a gente vai falar de uma guerreira. Que o Senhor encontre aqui mulheres que tenham o seu coração aquecido, que tenham o seu coração sedento, até o desejo de adorar o Senhor vem dEle. Nós não poderíamos produzir desejo de adorar o Senhor. Até o desejo de adorar vem dEle. Para ver como que o nosso coração é tão vazio. E algumas vezes tão sujo. Algumas vezes tão lotado. E a gente vai primeiro orar, para que o Senhor aumente em nós fome e sede. Fome e sede da presença do Senhor. Que Ele limpe o nosso coração. Que a gente possa fazer como salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Caminho mau não é só pecado. Caminho mau é tudo aquilo que nos afasta dEle. E nos conduza pelo caminho da eternidade. O caminho da eternidade é desde o momento onde que a gente fala: Jesus, eu reconheço a sua soberania. Eu quero caminhar como uma cristã. Eu quero caminhar com a sua amizade. Eu quero caminhar debaixo da sua poderosa mão. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a fome e sede. Aumenta a fome e sede no nosso coração. Aumenta a convicção de que nós não podemos nada sem o Senhor. Mas aumenta a convicção de que nós podemos tudo com o Senhor. Oh Deus, aumenta também, Senhor, a fé e a segurança e o descanso, como foi cantado. Que a gente possa descansar no Senhor, sabendo que o Senhor não desperdiça nada. Nada do que está sendo trazido aqui essa noite o Senhor desperdiça. Nada do que a gente vive é em vão. O Senhor está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e a gente te ama, Senhor. Aumenta a fome e sede no nosso coração. Aumenta, Senhor, o desejo de te servir, o desejo de te honrar. Aumenta, Senhor, o desejo de nos encontrarmos com o Senhor. Aumenta, Senhor, o desejo de agradecermos ao Senhor pela tua amizade, pela tua soberania, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Oh, Deus, aumenta, Senhor, em nós a fome e a sede, e que a gente jamais venha se conformar com esse tempo. Que a gente não venha falar: se Deus quiser, o que o Senhor quer, o que diz em Romanos 8,19. Que nós, como filhos, sejamos manifestados
de maneira que a gente possa impactar toda a criação. Oh, Deus, que a gente possa se posicionar da maneira que o Senhor quer. Traz uma palavra de posicionamento para a gente nessa noite. Uma palavra de gratidão ao que vivemos, mas uma palavra de posicionamento para o novo do Senhor que já chegou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Amém melhor, irmãs? Não me deixa pregar sozinha, porque eu fiquei aleluiada demais. Se me deixar pregar sozinha, não sei o que vai acontecer, não vai sair. Vamos abrir a Bíblia em Josué 15. E como que a gente faz para saber qual é o novo de Deus para mim? Eu acredito que você já escutou demais. Talvez até quem acompanha a gente às 7h45 da manhã já tenha escutado demais isso até de mim mesma. Que para a gente poder viver o novo de Deus, a gente tem que deixar o velho. Sim ou não? Já escutou bastante isso? Isso já sabe, né? Eu também. E a gente já está caminhando para deixar o velho, para viver o novo. É ou não é? Parece que essa lição a gente já conseguiu aprender. Mas algumas vezes a gente ainda olha e fala, estou deixando, estou perdoando, estou agradecendo, mas eu ainda não estou posicionada vivendo o novo. Por quê? O que acontece? Como que eu sei qual é o novo de Deus para mim? Como que eu sei que o novo tempo é chegado? E como é que eu me posiciono nesse novo tempo? Lá em Josué 15, tem uma história que eu sou apaixonada, que é a história da filha de Calebe. Para que a gente possa lembrar direitinho quem é Calebe, ele foi um dos 12 espias, e um dos 2 que olhou a terra e falou assim, espera, é tudo que foi prometido para a gente, sim, e muito mais do que a gente possa imaginar. Enquanto todos viram morte, Calebe viu vida. Enquanto todos viram tragédia, Calebe viu vitória. Então, a gente está falando aqui de um visionário, de um guerreiro visionário. A gente vai ler a partir do 15. Não, vamos ler a partir do 1 de cima aqui. E agora ficou difícil aqui, 15 mesmo, vamos lá. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Quiriat-Sefé. Calebe disse, darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Quiriat-Sefé. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade e Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora, peço que também me dê fontes de água. Então, Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Deus, você me conta o horário? Quando faltar uns 10 minutinhos, tá bom? Por favor. Eu quero só que a gente entenda um pouquinho esse contexto. Calebe tinha, sim, conquistado todas as terras, mas em uma das terras, ele não terminou de encerrar com os habitantes de lá, com os gigantes. E era uma terra povoada por gigantes, e gigantes poderosos também. Então, ele, talvez já cansado, fez uma proposta. Aquele que for lá e tomar essa terra, além de receber essa terra, ainda recebe a mão da minha filha em casamento. Vamos aqui viajar com a nossa mente criativa? E talvez imaginar que Calebe tenha pensado, não, ninguém vai conseguir isso, então minha filha está protegida aqui, guardada, né? Talvez ele tenha protegido a filha. Talvez ele tenha pensado diferente. Não é qualquer um que vai casar com a minha filha. E quando ele faz essa proposta, Otoniel, que nada mais é do que sobrinho dele, eu fico aqui imaginando que Otoniel já conhecia Axa, porque era parente, era sobrinho dele. E ele já era apaixonado por essa mulher. E talvez ele tenha olhado e falado assim, não perco essa por nada. E a partir daquilo ele tenha tido forças para ir lá e encerrar com aqueles gigantes que o próprio Calebe não tinha terminado. Otoniel
mais para frente, no livro de Juízes, o capítulo 1 de Juízes vai contar essa história de novo, e vai contar que ele se tornou um juiz também. E o que a gente para aprender com isso? Primeiro, a gente para aprender com esse nome lindo, que às vezes a gente passa pela Bíblia e não percebe ele. Axa. Axa, que nome lindo. E Axa, segundo os estudiosos, tem 3 significados. Um dos significados de Axa é enfeite de tornozelo. Outro é adornada. Outro é rompendo o céu. Eu fui pesquisar um tempo atrás o que significaria esse enfeite de tornozelo, que para a gente enfeite de tornozelo é uma tornozeleira, né? Especialmente aquelas tornozelinhas de praia, de palhinha, né? Ou então alguma pulseirinha de tornozelo. Mas naquela época não era assim. Naquela época, esse enfeite de tornozelo, essa pulseira de tornozelo, da qual levava o nome de Axa, eu não sei porque hoje ainda não chama, né? Talvez porque não seja igual. Era um enfeite, era uma pulseira que não era para qualquer um. Era para mulheres notáveis. E era uma peça cara. Era uma peça que tinha sininhos, brilhos. Sininhos, era de ouro. E onde aquela mulher passava, aqueles sininhos iam avisando: está passando a filha de um guerreiro. Então não era qualquer pulseira. Também significa adornada. Quem é que a palavra diz que o noivo vem buscar adornada? A noiva, a igreja, onde a gente já pega uma representação dessa mulher com a noiva, a igreja. E também significa rompendo o céu. Ou seja, é um significado muito forte, muito significativo, o significado do nome de Axa. E o que a gente vê logo de cara com Axa? A gente vê que ela também era uma visionária. Aquela atitude do pai dela, de Caleb, de ter um olhar e enxergar algo onde ninguém enxergava. A grande maioria não enxergou, e ele enxergou. Além disso, ele ainda passou para as gerações dele. E Axa teve atitudes muito semelhantes, e a gente vai ver aqui. O que mais a gente aprende com essa mulher? A gente aprende que o futuro dela estava perto de mudar. E para ela, era um futuro incerto. Nós sabemos que tem algo para acontecer da parte de Deus no mundo. Não é só no nosso país. Mas você sabe o que é? Você sabe de verdade se amanhã não está tudo fechado outra vez? Você sabe de verdade se a gente continua com a igreja aberta? Você sabe de verdade se você não vai ter que se recolher de novo? Então, presta atenção em como essa palavra é tão atual e tão apropriada para o tempo que a gente está vivendo, né? Esse livro aqui, altamente suficiente, tem essa palavra aqui dessa história. O que essa moça podia ter feito? Ela podia ter falado assim: puxa vida, o meu pai deu a minha cabeça a prêmio para qualquer um dos guerreiros dele. Poxa, e se não fosse Otoniel? Né? Ela podia ter falado assim: meu pai deu minha cabeça a prêmio, ele não me ama. Mas como filha de um visionário, ela pensou: meu pai deu a minha mão em casamento para um guerreiro mais valente do que ele, que vai fazer aquilo que ele mesmo não terminou de fazer. Olha que prova que meu pai pediu para o pretendente, para aquele que pretende casar comigo e dividir a vida comigo. Axa passava ali de uma mulher sendo cuidada por um homem de força para ser cuidada por um homem de justiça. Porque apesar de Otoniel ter ido lá, vencido a batalha, ele era um juiz e era um homem de justiça, mas era um homem valente. Essa mulher poderia ter tido uma atitude totalmente contrária. Em outra versão, diferente aqui da NVT que eu estou usando, diz que ela pediu autorização para o seu marido. Eu acredito que aqui foi colocado de outra maneira, mas que essa parte é boa de ser colocada, mostrando que ela respeitou esse marido. Esse marido que não foi talvez a escolha dela,
né? Existem até romances, sabia que existe romance baseado em Axa e Otoniel? Coisa linda de ver que pessoas simulando a conversa dos dois ali, é coisa linda de se ver. Como que a gente realmente pode imaginar o que foi que aconteceu. Mas Axa, como uma mulher sábia, muito bem instruída, pediu para o seu marido, eu posso ir lá falar com meu pai? Porque aquilo podia ser um insulto para o pai. Ele ganhou a terra do sogro. Então, podia parecer que Otoniel ia estar insultando Caleb. Fala, você realmente não é agradecido. Eu te dou terra, te dou minha filha, né? E você vai lá e ainda vem aqui me reclamar das terras. Então, ela sabia o que ela tinha que fazer. Ela foi lá e pediu autorização para o pai dela, mas mostrando que não era um descaso. Ela soube o que falar, quando falar, e autorizada para falar. Por que Axa era uma pessoa que sabia que aquela terra não era adequada para ela, para eles? Certamente, esse casal tinha algumas pessoas que trabalhavam naquela terra. E a mulher é que era responsável por cuidar da provisão aí de água para a terra, da plantação, da alimentação dos seus servos. Ela sabia o que faltava para ela. E para todo mundo. Ela não estava preocupada só com ela. Ela estava preocupada com todo mundo que estava no controle dela. Então, quando ela vai lá e pede água, uma terra para o pai que tenha água, ela está pedindo aquilo para todos e não só para ela. E aí a gente entra em mais um significado, no terceiro significado do nome Axa. A gente entra no significado de romper o véu. Quando é que a gente fala para o nosso Senhor, para o nosso Pai, Pai, sabe essa terra aqui, ó? Foi o Senhor que fez a minha vida. Então, o Senhor que me deu a minha vida. Mas sabe essa terra aqui, ó? Está parecendo que está tudo seco aqui dentro. A terra que o Senhor me deu, parece que agora está tudo seca. Eu preciso de água. Eu preciso de rios que fluem do interior. Eu preciso de água. E o que o pai dela fez? Deu águas, terras com águas superiores e inferiores. O que a gente pode entender aqui? Com a nossa mente aqui, criativa, conectada com Deus. Nós precisamos da água que flui do rio, do trono de Deus. Mas nós também precisamos entrar em águas profundas. Por isso, águas superiores e águas inferiores. Não dá mais para a gente viver na superfície. Ou a gente entra nesse rio, ou a gente mergulha nesse rio, ou a gente vai continuar na sequidão. E sem perceber, quando Jesus está passando, quando Jesus está chegando e falando o quê? Quem beber da minha água nunca mais vai ter sede. Vocês estão muito quietinhas. Percebe Jesus chegando do teu ladinho, no teu ouvido, e falando, filha, eu não perdi o controle. Filha, a crise não dura para sempre. Eu compartilhei isso em algumas lives, algumas situações de crise, e que passamos e Deus falava para mim, só agradece, eu não perdi o controle. E semana passada, eu estava andando num supermercado, e eu me emocionei profundamente dentro daquele supermercado. Pode parecer bobeira, mas eu estava olhando o preço de coisas. E o Espírito Santo do Senhor falou, viu? A crise não dura para sempre. Quando a gente termina de aprender a lição que a gente precisa aprender, porque o Espírito Santo do Senhor está determinado em nos ensinar, está determinado em tratar esse odre, para que venha o vinho novo que já está pronto. Quando Ele termina de ensinar a lição, quando a gente também teve um coração ensinável e aprendeu essa lição, a situação muda assim, ó. Você fala, oi, o que eu perdi? Vocês assistiram o Shrek já? Não tem o burro do Shrek que fala toda hora, o que eu perdi? Né? É desse jeito, a gente olha e fala assim, o que eu perdi? Parece que tudo passou, como o texto que a deusa leu, e a gente vai ler de novo ele no final. Estava anotado aqui para ler, inclusive. Esquece o que passou, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão vendo que já está pronto. A gente vai ler mais para o começo de Josué,
Deus falando que Ele estava fazendo um caminho novo e que nós nunca passamos por ele. Queridas, a gente pode passar pelo caminho novo, porque Jesus já está na frente. Ele disse para a gente que Ele ia preparar lugar. Isso não significa que Ele vai preparar lugar só, esse é o quarto da pastora Carmen, esse é o quarto da Deusa, esse é o quarto da Jennifer, esse é o quarto da Nel. Não, não significa isso. Onde for que Jesus te levar, Ele já preparou esse lugar. Ele já sabe que você tem que passar por ali. Quer seja uma situação de aflição, você pensa que tem pandemia no céu? Pensa que pegou Deus de surpresa? Não. Sabe que Ele está falando para a gente? Volta para cá, para o teu interior onde eu habito. Vem aqui para o teu interior onde eu habito. Chega pertinho de mim. Chega pertinho de mim na madrugada. Desperta tu que dormes. Chega para mim, chega pertinho de mim. Deixa eu ver teu coração. Escuta a batida do meu coração. Vem tão pertinho que você escuta do meu coração. Vem pertinho de mim. É isso que Jesus está falando para a gente durante essa pandemia. Vem pertinho de mim. Deixa eu tomar o lugar que é meu na tua vida. E toma o lugar que é teu na minha. Vem para pertinho de mim. É isso que Ele está falando. Sabe o que Ele está dizendo? Eu já preparei esse lugar para você. Eu já preparei o lugar que você vai viver em mim. Então só vem para pertinho de mim. Quando a gente termina de aprender, aí começa a florescer. E muda a estação. E a gente precisa identificar em qual estação nós estamos. Não dá para eu querer ignorar a crise, fingir que eu não estou vendo. Não dá. Eu preciso encarar essa crise. Eu preciso olhar e falar assim, espera, se eu estou passando por isso, o que Jesus me disse? No mundo você vai ter aflições, mas tem bom ânimo. Ânimo, essa palavra ânimo significa alma. Quantas vezes você já falou que está desanimada? Sim ou não? Talvez você tenha falado que está desanimada hoje, talvez você tenha vindo para cá desanimada. E a palavra desanimada significa desalmada. Significa que você pegou a sua alma e guardou, ou deixou ela ir morrendo, murchando. Mas o Senhor vem aqui no nosso ouvidinho e fala, alma, desperta. E a gente pode olhar e falar assim, por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Desperta. E a gente pode voltar para Jesus dizendo, você vai ter aflições. Eu também tive e venci o mundo. Você vai ter aflições. Tenha bom ânimo. Nada de ficar desanimada. Meninas, quem nunca aqui acordou desanimada? Ou desanimado? Quem talvez tenha vindo para cá hoje desanimada? E aí a gente pode entender que o que Jesus está falando é, enquanto você estiver aqui, olho no olho. Eu fico imaginando essa palavra, Jesus falando assim, como se eu fosse uma criancinha, aprendendo a andar, uma piquititinha ali, e eu estivesse lá naquela ponta, e Jesus aqui nessa ponta, ou ao contrário, e Jesus falando, vem, vem. Aí aquela criancinha vai, pum, cai. E ele fala, levanta e vem. Tem bom ânimo e vem. Mais um pouquinho, vem. Mais um pouquinho você consegue, vem. E se a gente não estiver conseguindo, ele vai lá e pega na nossa mão e fala, bora, vamos junto. Vem. No mundo você vai ter aflições, mas tem bom ânimo. Continua com bom ânimo. Aqui no versículo 19, ela fala que queria um presente, e ela conta que as terras que ela recebeu foi a terra do Neguebe. Terra do Neguebe, lá no Salmo 126, 4, vai falar das torrentes do Neguebe. Vamos abrir lá? Aliás, vou pedir para quem abrir, ler bem altão aí. Salmo 126, 4.
Pode continuar. Vai até o fim. Amém, gente. O que está falando aqui da restauração do Negueb, pedindo, Senhor, restaura, Senhor, a nossa situação como as correntes do Negueb. E eu trouxe um vídeo para a gente entender o que é essa corrente do Negueb, essas torrentes do Negueb. E ele conta que os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Por que é possível a gente semear com lágrima e colher com grito? Colher com grito de alegria. Isaías já disse, óleo de alegria ao invés de pranto. E o que Isaías está falando? Que Jesus traria sobre nós, o Espírito do Senhor traria sobre nós óleo de alegria ao invés de pranto. E lá em Gálatas 5 diz que um dos frutos do Espírito é a alegria. E nós precisamos crescer no fruto do Espírito, sermos esticados no fruto do Espírito. Jennifer e eu, a gente está num propósito doido. E como que a gente descobriu que a gente precisava ser esticada em domínio próprio? Como que a gente percebeu que a gente precisava ser aumentada em domínio próprio? Como fruto mesmo da oliveira, que vai lá e é esmagadinha. Para que possa sair o melhor azeite. Como a gente descobriu que a gente precisava, e precisamos muito ainda, crescermos no fruto do Espírito. E aqui está dizendo que aquele que semeia com lágrima vai ser treinado para manter a sua atitude em alegria. Eu não sei se na tua vida está faltando alegria, mas eu quero te dizer que dentro de você tem um selo que te garante a alegria. Você só precisa esticar esta alegria. Você só precisa esticar a paciência. Você só precisa esticar o domínio próprio. Luciana, como que eu faço isso? Entendendo que nada do que você vive ou que você viveu é desperdiçado na mão do oleiro. Nada. Ele tem controle sobre todas as coisas. E ele não desperdiça nada. E todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Quando a gente fala das terras do Negueb, a gente olha um cenário caótico, só sequidão. E eu quero que você olhe para o vídeo, que vai dar para passar, né, Deusa? Que você olhe para o vídeo que a gente vai passar e que você veja o seu coração e a sua situação em alguns momentos. Mas eu quero te dizer que a Axa não se limitou àquele cenário. A Axa não se limitou àquele cenário. Ela entendeu que ela não precisava ficar limitada no que ela estava olhando. Para um lado, terra seca, rachada. Do outro, terra seca, rachada. Que não dava para plantar nada. E ela sabia que ela podia buscar no Pai fontes de águas. E você pode hoje buscar no Pai fontes de água para aquele lugar. Não sei se você hoje traz aqui como oferta para o Senhor algo que você lembra lá na sua casa que não está funcionando. Talvez o casamento, talvez uma história com o filho, talvez a vida profissional, talvez a vida financeira. E eu quero te dizer, não traz aqui como oferta. Deixa lá fora. Traz aqui como oferta hoje, não estou nem falando exatamente aqui, mas aqui onde você está. Traz aqui como oferta hoje a gratidão por saber que o Senhor Deus é aquele que muda cenários de uma hora para outra. Traz a sua gratidão. Na palavra do Senhor diz que quando um sacerdote entrava na tenda do encontro para levar o sacrifício, ele deixava excrementos para o lado de fora. Os excrementos dos animais ficavam para o lado de fora. O que é hoje? As nossas dores, as nossas mágoas, as nossas reclamações, as nossas queixas, aquilo que não está funcionando bem, aquilo que não está servindo e que tem que ser eliminado, os excrementos, deixa lá fora. Ou joga fora, porque quando você voltar, não corre o risco de você pegar ele de novo. Traz para o Senhor a melhor parte. Traz para Ele a gratidão. Traz para Ele a convicção que você fala para Ele, Deus, meu Pai,
Eu busco no Senhor, hoje, fontes de água, rios de água viva, que eu sei que podem fluir do meu interior, pelo Senhor estar dentro dele. Nós precisamos olhar para os cenários e falar, em Jesus, eu não sou vítima do cenário. Em Jesus, eu sou geradora de um novo cenário. Você pode falar isso? Em Jesus, eu não sou vítima do cenário. Fale isso, por favor. Eu não sou vítima de cenário. Em Jesus, eu sou geradora de novos cenários. Vai estar tudo complicado, vai estar tudo difícil. Gente, não termina essa pandemia quando acaba o Covid. Não termina. Você já olhou lá dentro da tua casa e você viu que os filhos precisam da tua ajuda. Você já olhou dúvidas que os seus adolescentes tinham e você não sabia. Você já viu situações que às vezes precisavam ser corrigidas e você não estava nem percebendo que precisavam ser corrigidas. Eu tenho recebido em consultório pais falando, olha essa criança. E eu olho para a criança e falo, é uma criança. E os pais falam, mas você não está vendo nada? Estou vendo uma criança. Mas ele é terrível. Sentado, me pedindo autorização para brincar com o jogo que eu tenho aqui dentro. Essa criança é terrível onde? Pai, mãe, muito prazer, seu filho. Filho, muito prazer, seus pais. Eu tenho visto pais chegarem e falar, a minha adolescente, o meu adolescente está com questões e dúvidas homossexuais. Não começaram agora. Elas já estavam acontecendo. E se não fosse a pandemia, apesar das mortes, hoje, a alma do teu filho e da tua filha estava morta. Se não fosse o Senhor falar, para tudo, pode ir esse vírus aí. Se não fosse esse momento do Senhor falar, volta para a sua tenda. Entra lá. Porque eu vou corrigir. Eu vou tirar a poeira debaixo do tapete. E você vai precisar ver que tem poeira debaixo do tapete. Poeira de anos que você está deixando debaixo do tapete. É nesse momento que você vai encarar. Mas eu estou com você. Eu me levanto a teu favor. Se não fosse isso, nós estaríamos com uma grande quantidade de filhos de cristãos perdidos no homossexualismo. Perdidos nas drogas. Perdidos na pornografia. E você pode falar assim, Luciana, o que eu faço? Eu estou com essa situação em casa. Ame. Ame, porque julgamento já tem demais. Ama, abraça teu filho, abraça tua filha, no sentido não somente literal. A minha família sabe que eu não sou muito de ficar muito agarrada. Eu sofri de fibromialgia por muitos anos. E o Senhor me curou há 3 anos atrás. Então, eu não peguei o hábito de muito abraçar, né? E algo que a gente corrige, né? Mas não foi uma coisa que pegou o hábito. As pessoas não pegaram o hábito de muito ficar agarradinho assim comigo, né? Mas a gente abraça assim mesmo. A gente abraça no acolhimento. A gente abraça quando a gente chega, vou falar. A nora chega para a gente, quer contar como foi a lua de mel? Tem noção disso? Fala, filha, você casou com meu filho, você vai me contar essas coisas? Ela falou, eu quero contar, sogra. Eu falei, então conte. A gente abraça. Quando a gente dá liberdade para as pessoas, para os filhos da gente, para a família da gente, vir e contar, mesmo que seja uma coisa complicada e difícil. Gente, quando um filho vem contar uma coisa, uma filha vem contar uma coisa para a gente solta um monte de lição de moral. A gente solta um monte de lição de moral, ao invés da gente acolher, abraçar, orar com ele e saber que eu não mudo nada no coração do outro. É o Espírito Santo quem convence. Eu preciso ajudar meu filho a vir aqui, ó, minha filha a vir aqui, ó, falar, vamos lá. Em Jesus, esse que é teu amigo também. E ele vai te dar águas superiores e inferiores. A Axa, ela foi uma mulher geradora de novos cenários. Às vezes a gente está se colocando no lugar de vítima. Fala, eu não sei mais o que fazer. Aumenta a tua amizade com Jesus. Nós vamos agora ver esse vídeo e já encerrar. Depois com uma palavra que fecha e uma oração.
gente possa olhar esse vídeo e entender que, independente da sequidão que possa estar o nosso coração, a nossa vida, nós temos poder na nossa palavra, até para colocar vida em vale de ossos secos, que a gente possa entender e receber dessa água do Senhor. Vocês viram que tinha um rapaz tirando foto? E pessoas vão vir contemplar a tua vida. E vai falar o que foi que aconteceu aqui, o que passou por aqui. Não precisa continuar no deserto. Se você chegar para o seu pai e falar para ele: pai, me dá fonte de água, superior e inferior. A vida com Cristo é uma constante mudança. Vocês viram uma florzinha pink que apareceu lá, toda assim? Os meus pais, numa ocasião, meu pai já é falecido, há uns 35 anos atrás, mais ou menos. Os meus pais estavam com umas farpas entre eles. E eu fui numa floricultura. Chegando nessa floricultura, o rapaz falou assim para mim: essa florzinha aqui, ó, ela é rara. E ela dá flor uma vez por ano. Mas quando essa flor nasce, é linda. E eu comprei uma florzinha dessa e dei de presente para eles. E eles ficavam os dois, sempre que os dois iam ter uma farpa, eles olhavam para aquela florzinha, sabendo, não vai durar para sempre. Parece que hoje não está florescendo, mas ela vai florescer. Parece que hoje não tem jeito, parece que hoje não tem conserto, mas não vai ficar assim para sempre. Vocês nem sabiam disso, né? Lembrei agora. Isso aqui vai florescer. Entenda isso na tua vida. Vai florescer. Consiga discernir quais são as estações que você está vivendo. Qual a estação que você está hoje. E se você hoje fala assim: eu estou num outono, só tem folha caída pelo chão. Eu estou num frio muito grande, nada aquece. Consiga discernir as estações, porque a primavera vai chegar, vai florescer e vai frutificar. Sabe por que eu falo isso para você? Isso não é uma palavra bonita. Isso é uma palavra de fé, que o mesmo pai aqui, que Axa representa com Caleb, é o nosso pai. E que se a gente se achegar e pedir para ele, a gente vai ver que ele vai dar essa água e vai florescer. E eu queria que a gente lesse o texto que Deus até já leu, em Isaías 43. E a gente vai ler o 1 e o 2 e depois o 18 e o 19. 43, 1 e 2 diz assim: mas agora, você pode falar teu nome agora? Mas agora, Luciana, vamos de novo? Mas agora, Luciana, ouça o Senhor que o criou, que a criou. Ó, de novo teu nome. Assim diz aquele que o formou: não temas, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome, você é minha. Somos posse do Senhor, propriedade exclusiva dEle. Ele não perdeu o controle das nossas vidas, nem da vida de nenhum dos nossos. Ele não perdeu e Ele tem algo novo. E olha como Ele diz sobre esse algo novo, lá no 18. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Ele não está falando para você: passa por cima, finge que não está acontecendo. Para de dar ibope. De vez em quando a gente levanta um altar para os problemas, para as dificuldades, para o Covid. A gente levanta um altar para a crise financeira, levanta um altar, e o que Deus está falando, esquece tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? A gente não percebe que durante essa pandemia, o nosso Deus está resgatando vidas. A gente não... Luciana, mas tem gente morrendo. Mas tem muita pessoa... Olha, hoje nós soubemos de um pastor que faleceu. E quando esse pastor foi sepultado, os filhos voltaram para a casa do pai. Aquela pessoa que morreu virou semente para que os outros viessem florescer. Deus não desperdiça nada. Ele não perdeu o controle. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, como vimos. Farei rios na terra seca. Amém, queridas? É o nosso Deus que faz rios na terra seca. A gente pode se aproximar dele com a convicção de que ele vai dar água como rios que entram, como a gente viu
naquele vídeo. E a gente pode ter convicção que Ele vai dar águas também de baixo, que é para a gente mergulhar e entrar em águas mais profundas com Ele. Tem um detalhe, o que vem de cima você tem que deixar entrar. E o que vem de baixo você tem que querer entrar. Não impede o agir do Senhor na tua vida. Não seja alguém que atrapalha ou que retarda o agir do Senhor na tua vida. Ele está determinado em te ensinar. Esteja determinada em aprender. Você pode falar assim, Luciana, mas eu já me aproximo, eu já tenho meu horário de devocional. Faz um pouco mais. Luciana, mas eu já estou fazendo isso. Faz um pouco mais. Abre mais espaço no seu tempo para Jesus. Você pode falar assim para mim, Luciana, mas você não sabe que eu tenho meus filhos pequenos? Gente, como é difícil acordar tal das 3 horas da manhã e levantar e ir lá para o cantinho orar. Como é complicado. Mas como é complicado sair dali depois. Como é difícil depois voltar, dar mais uma dormidinha. Como a gente fica depois durante todo o dia falando, eu não quero acordar, mas eu quero me encontrar com Jesus. Naquele lugarzinho, naquele horário, naquele tempo, onde Ele vai trazer rios de águas vivas para tudo que estiver em sequidão. Amém? Pode orar já? Senhor, nós agradecemos, Pai, porque nós sabemos que tudo que tem na Tua palavra é uma instrução impactante para a nossa vida, Deus. O Senhor não colocou uma palavra ali que seja em vão, que seja engano. Tudo que tem ali a gente pode aprender. Nos faz aprender com a história dessa mulher, dessa Axa, Pai. Nos faz entender que nós temos um Pai que nos supre com águas superiores e águas inferiores. E em nome de Jesus, se hoje você precisa desta oração, fica de pé no seu lugar. Se você precisa que o Senhor venha a ti, a atitude da gente é algo fundamental. Se você precisa dessa água como uma unção fresca, como um bálsamo de cura, a gente não pode pedir para você vir aqui para não aglomerar, mas a gente pode pedir para que você mostre para o seu Pai que você quer mais dele, que você está nessa noite aumentando a fome e a sede, e é isso que precisa ser algo novo na nossa vida. O que precisa ser renovado na nossa vida não é a nossa condição financeira apenas, porque a gente precisa disso também. Não é o que precisa ser renovado na nossa vida, não é aquela reforma da casa apenas. O que a gente precisa que seja renovado na nossa vida, o tempo novo que a gente precisa reconhecer, é o que Jesus está falando. Eu estou trazendo vocês para mais perto, então vem para mais perto, minha filha. E quando você chegar para mais perto, você vai ver que eu que trago luz das sombras, e onde eu entrar e onde eu trouxer a minha luz, quando você menos perceber, eu fiz isso. Vou até fazer aqui. E tudo mudou. Porque sou eu que trago à existência coisas que não existem, como se já existissem. E não existem impossíveis para aquele que a gente tem o prazer de chamar de pai. Para aquele que a gente tem o prazer de chamar de amigo. Para aquele que a gente tem o prazer de falar, vem aqui, sonda o meu coração. Para aquele que a gente tem o prazer de chamar de dono. E a gente faz isso não porque a gente é escravo dele, é porque a gente se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável, e ele recebe. Você sabe que Deus me falou nessa madrugada, que quando levaram aquela mulher adúltera para ser julgada por Jesus, para pegar ele numa ironia, Jesus ficou onde? Agachado no chão, escrevendo no chão. E eu sempre perguntei, Jesus, o que o Senhor escreve ali? Quando eu chegar no céu, vou levar minha listinha de perguntas, vai dar tempo? Essa vai estar lá. E essa noite o Senhor falou para mim, não precisa esperar lá. Eu vou te contar o que eu estava fazendo ali. Eu estava mostrando para aquela mulher que eu já escrevi a história dela. E depois o que ele faz? Ele se levanta, fala, porque as pessoas ficavam cobrando dele, mas ele volta e continua escrevendo no chão. E quando todos saem do meio ali, apesar da multidão ainda estar ali, porque ele estava ensinando, quando todos saem, todo mundo sai, aqueles que não acusaram a mulher, porque eles estavam com pecado, ele olha para aquela mulher e pergunta para ela, cadê teus acusadores? Eles te acusaram? Ela, não.
Eu também não faço isso. Agora vai. Cumpre o propósito que eu tenho na tua vida, ó. A história que eu já escrevi na tua vida. E hoje ele diz isso pra gente. Eu tenho algo novo. Esse algo novo já está escrito. Então você vai. Esquece o que passou. E vai cumprir. Em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a nossa confiança única e exclusiva no Senhor, Deus. Por isso nós pedimos ao Senhor, ao seu Espírito, que esteja agora trazendo rios de água viva em cada coração, como aquelas águas que nós vimos na imagem do Negueb. Vem, Espírito Santo do Senhor, vem, Jesus, toma teu lugar, vem como rios de água viva e enche o nosso interior. Nós sabemos que quando nos aproximamos do Senhor, o Senhor nos dá uma água que nós nunca mais temos sede, mas nós queremos ser saciados pelo Senhor. Nós não temos sede de outras coisas, mas sede demais do Senhor nós temos, Deus. Sede demais do Senhor nós temos. Nós queremos mais do Senhor, Deus. Levanta aqui, Senhor, neste lugar, um exército de mulheres saindo daqui. Oh Deus, reveste os pés de cada mulher, que elas percebam que o lugar que elas estão é um lugar santo. Que elas percebam que o lugar onde elas estão pisando é um lugar santo.